Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conhece meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos, ainda que hajem mil palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Cercaste em volta, tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta, se eu subo até ao céu, sei que ali também te encontro. Se um abismo está minha cama, sei que ali também me amas, Senhor, eu sei que tu 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 me sondas, 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 eu sei que tu me sondas. Olá, povo abençoado de Deus, povo da aliança, ovelhas que o Senhor me confiou, selo deste ministério aqui na Igreja Presbiteriana Jardim Palmeiras. Bênção demais estar aqui. Eu já estava ansioso e estou muito aqui alegre, emocionado para começar hoje esta nossa caminhada estudando o livro de Apocalipse. Você que ficou comigo aí durante 6 meses estudando todo o livro de Gênesis. O último capítulo foi emocionante demais. Foi um momento que eu quebrantei ao concluir uma jornada
uma maratona que quebramos aquela fita e chegamos ao final. Você que ainda não viu todos os estudos, estão aqui no YouTube à disposição. Nós deixamos aqui os 50 capítulos do livro de Gênesis. Aprendi demais e eu sei que nesta caminhada nossa aqui, nós iremos aprender juntos. Porque é interessante, a gente que trabalha nessa área do ensino, você estuda, você se esmera para ensinar, mas é você que aprende muito. Gente, são 22 capítulos do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, para muitos, é um livro polêmico. Outros acham um livro difícil. Tem também muita gente que tem medo de ler o livro de Apocalipse. Sabe? O que significa Apocalipse? Vem do grego, que significa revelação. Significa tirar o véu, revelar. Sabe quando alguém casa, aquela noiva, que ela gosta de colocar aquele véu e ela se arruma toda, fica durante aquele dia se arrumando, quando é a noite, chega no altar, aí o noivo vai e tira aquele véu e ele fica pasmo de alegria ao ver a beleza ali da sua amada. O livro de Apocalipse, Apocalipse, esta palavra significa isso, tirar o véu, é tirar a cortina e mostrar. Aqui diz revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer. Siga comigo aí. Enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas ou nela escritas, pois o tempo está o quê? Próximo. Veja bem, gente, o livro de Apocalipse, quem escreveu foi o apóstolo João, o último dos apóstolos. Justinio Marte e também um dos pais da igreja, os dois pais da igreja, Irineu. Irineu fala que foi João, o apóstolo, que escreveu o livro de Apocalipse. No ano aproximadamente aí 96 depois de Cristo. E quem era o imperador nesta época era o imperador chamado Domiciano. Pensa um homem manipulado pelas trevas, por principados e potestades. Um homem que se achava o soberano. Um homem que acabou fazendo altares, espalhando esses altares, porque ele se achava uma divindade. E foi neste contexto que o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. Como eu lhes disse, o último dos apóstolos. Todos os apóstolos já tinham sido mortos, com mortes truculentas. Sofreram demais os apóstolos do Senhor. João aqui está com 100 anos de idade. E eu quero colocar algo aqui. Todas as vezes que você abrir o livro de Apocalipse, tenha em mente a primeira coisa. Primeiro, é que a igreja estava vivendo num contexto de tribulação, grande tribulação. Os crentes estavam sendo esfoliados, mortos. Eles eram levados para as arenas para servir de espetáculos. Aquelas autoridades endemoniadas e também aquelas pessoas que gargalhavam, que riam, enquanto aquelas feras, aqueles leões devoravam vivos os servos e servas do Senhor. O livro de Apocalipse fala de martírio, fala de homens, mulheres, servos e servas de Deus que foram
mortos, enfrentaram fogueiras, alguns foram traspassados à espada, outros foram queimados em fogueira, foram degolados, enforcados, colocados em postes e colocavam neles combustível, óleo e colocava fogo. Outros eram amarrados em caudas de animais selvagens e eram soltos, eram esquartejados, partidos ao meio. Quando você abre o livro de Apocalipse, todas as vezes, e tomara que este estudo possa abrir a tua mente, quebrantar teu coração, para que você possa dar glórias a Deus, porque este livro, a Bíblia Sagrada com 66 livros e o Apocalipse chegou até nossas mãos para poder estudarmos e entendermos que a igreja do Senhor estava sendo martirizada. Os crentes estavam sendo mortos. Repito, todos os apóstolos haviam morrido, exceto João. João escreveu o Apocalipse, escreveu a primeira carta de João, a segunda carta, a terceira carta e o Evangelho de João. E aqui diz, quando você lê o Apocalipse, João diz que ele se encontrava na ilha de Patmos. Olha para você ver o que diz aqui, o capítulo 1, o versículo 9 diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Então João fala com aqueles irmãos, porque o livro de Apocalipse foi escrito para aqueles irmãos, para consolá-los, para encher o coração deles de esperança, para que eles permanecessem firmes, para que eles fossem perseverantes. E João viveu também, sofreu também. Aqui diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Eu estou com vocês. Eu também estou sofrendo. Aqui diz: no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Versículo 10 agora. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma voz como voz de trombeta. Mas veja bem, João estava na ilha de Patmos fazendo o quê? Um tour. Estava passeando. O imperador Domiciano queria calá-lo, fechar sua boca. Foi o último dos apóstolos. E como praticamente o mensageiro, um profeta de Deus, estava ali, velhinho, diz a história que ele foi deportado para a ilha de Patmos, foi jogado num tacho quente. E ali na ilha de Patmos, e ele fala que ele foi arrebatado, e no dia do Senhor, e nós vamos ver isso no dia do Senhor, o primeiro dia da semana, domingo. E quando fala no dia do Senhor, foi o dia da ressurreição. Então ele foi para lá porque Domiciano queria silenciá-lo. Eu quero dizer para os irmãos que hoje nós iremos gastar 2 dias para poder dar uma visão geral do livro de Apocalipse. Pensa comigo, você estando num prédio bem alto e você vê lá embaixo, ou então pense, um avião. Não sei se você já andou de avião. Quando você chega aqui em Montes Claros, você vê toda Montes Claros, uma visão geral panorâmica de Montes Claros. Mas quando você desce, o avião aterrissa, aí você vai ver os detalhes, os carros, as pessoas. É isso que eu quero fazer aqui. Eu estou dando um panorama do livro de Apocalipse, nesses 2 dias, nesses 2 momentos, de 30 a no máximo 42 minutos. Sempre eu vou colocar 2 músicas antes, ou uma música. E assim nós vamos, depois das 2 aulas aqui,
nós iremos depois entrar no capítulo 1, capítulo 2 e aí vamos. Então veja bem, todas as vezes que você preste atenção, eu sempre vou repetir isso, todas as vezes que você abrir o livro de Apocalipse, permita-me falar isso aqui, você vai ver sangue. Misericórdia, pastor. Por favor. Você vai ver uma igreja sofrendo. Uma igreja onde os crentes que professavam Jesus como o Kyrios, o Senhor, o soberano, o déspota. Porque quem era o Kyrios era Domiciano. Existia culto ao imperador Domiciano. Nós vamos ver isso. Ao imperador de Roma. Ele se intitulava uma divindade. E todo que dizia que o Kyrios, o Senhor, era Cristo, era o Cristo, era preso. E a gente vai ver porque filhos entregavam seus pais, parentes entregavam parentes, para livrarem as suas peles. Houve muita traição, houve muita negação. Tenha em mente isso quando você abre o livro de Apocalipse. Você está vendo então a história sendo contada aqui, esta revelação mostrando o sofrimento que havia ali, aqueles crentes que foram martirizados, que foram subjugados, esfoliados vivos. Tem, por exemplo, a história de Bladina. Depois eu quero contar para vocês a história de Bladina. A história de Policarpo, bispo que foi discípulo de João, que foi morto de uma maneira truculenta. Esse é um contexto. O livro de Apocalipse é lindo você estudar e alguns têm medo porque não entendem os quadros, porque o livro de Apocalipse ele foi escrito para aquele povo na época e para nós também hoje, mas dentro de uma literatura, de uma linguagem na época, onde existem aqui sim símbolos, muitos símbolos. Mas é um livro que quando você está com o espírito aberto e você está, e quando a gente pega, como eu estou falando com vocês, deste grande mestre, William Hendricks, Antônio Huckman, você vai compreender. E a segunda coisa, todas as vezes que você abrir o livro de Apocalipse, presta atenção, você está abrindo um livro onde mostra a vitória de Cristo, do Cordeiro. O livro de Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 22, está mostrando a vitória do Cordeiro. Aquele que era Jesus, que é e que há de vir. O Rei, o Soberano. O livro de Apocalipse não é para ter medo. O livro de Apocalipse mostra então a história de uma igreja que foi martirizada, e mostra também uma revelação que Deus deu naquele momento para consolar aqueles crentes, para trazer, apaziguar a angústia, um turbilhão de tristeza, de angústia que entrava na alma daqueles crentes. Está entendendo, povo de Deus? Você vai ver que depois que você estudar aqui o Apocalipse, você nunca mais será a mesma pessoa. Porque eu não fui. Muda a gente. O crente que estuda o livro de Apocalipse para de mimimi. Para de ser aquele crente chato, choramingando, reclamando. Aqueles crentes que entram na igreja, saem da igreja, entram na igreja, saem da igreja. Aqueles crentes que qualquer coisa derrete. Que falta você suplicar para ficar na igreja. Apesar que não acontece isso comigo, quando você que é crente, nascido de novo, regenerado, tem um contato com o livro de Apocalipse, você fica, meu Deus do céu, eu não sou crente não. Quando você vê a história de crentes que morreram. Então, em segundo lugar, o livro de Apocalipse é um livro que ele vem mostrar para nós. Uma palavra é uma revelação para aquela igreja, que aquela igreja
pudesse ser consolada, confortada e encher o coração de esperança. Tem um momento que o Senhor diz: ser fiel até a morte. Ainda que você morra, ainda que você seja queimado, ainda que você seja totalmente dividido, esquartejado, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Domiciano se intitulava como um Deus, e ele era o Kyrios. Kyrios é o quê? Senhor, soberano, déspota, que tinha o poder nas suas mãos. Aí chega Cristo e diz, e os crentes declaram que Senhor é Jesus, o soberano, aquele que era, que é e que há de vir, e nos escolheu para ser reino de sacerdotes, para reinar com ele. Glória a Deus. Tudo bem. Outra coisa é exatamente a maneira como algumas pessoas veem o Apocalipse. Alguns teólogos, algumas correntes. Existe a corrente preterista. O que é preterismo? Corrente preterista. Alguns entendem que o livro de Apocalipse foi para aquela época, para esse contexto aqui da época da igreja. Acabou. O Domiciano era a besta, o falso profeta lá tinha lá, e eles, o que Deus tinha de revelar ali por consolo, acabou. Então essa corrente de pensamento preterismo. Mas existe também a corrente futurista, né? Que fala que o Apocalipse ainda vai acontecer. Ainda vai haver o escatom. E na verdade, quando eu falar sempre aqui de escatom, escatologia, o estudo das últimas coisas, e aí os futuristas acreditam apenas aqui, que é ainda para o futuro o que vai acontecer. Mas existe uma terceira corrente, é o que nós acreditamos, que é exatamente a corrente onde nós entendemos que a história ela acontece de uma maneira progressista. Tudo aqui, a revelação, ela foi progressiva. Na verdade, o Apocalipse fala das coisas de ontem, porque fala para essa igreja trazendo consolo. Ele continua falando conosco. E a história não é como criam os gregos, que achavam que a história era cíclica. Lembra de Salomão no livro de Eclesiastes? E você tem de ler o livro de Eclesiastes com cuidado, porque é um livro praticamente, eminentemente filosófico e meio existencialista. Quando Salomão fala, o pau que nasce torto, morre torto, ele fala que aquilo que está vindo, já era. Porque os gregos acreditavam numa história cíclica. Nós até entendemos, como nós falamos em Gênesis, que existe os ciclos que abrem e se fecham na história de cada pessoa individualmente, de cada família. Mas nós entendemos que não é como os gregos, que a história tudo é cíclico. Não. A visão é teleológica. Telos significa fim, propósito. Escreve isso aí. A visão da história é teleológica, onde telos é uma palavra grega que significa fim, propósito. Lembra que nós estudamos no livro de Gênesis, quando nós falamos que independentemente do que Adão, do que Abraão, do que Isaac e Jacó fizeram, mas Deus é soberano e Ele conduz a história, Ele está conduzindo tudo da maneira até que tudo conclua, até que tudo chega ao ápice. Porque Ele é soberano e tudo acontece porque Ele é um Deus que tem Ele conspira para que tudo aconteça segundo os seus propósitos. Lembra disso? Nós falamos. Davi caiu, Davi adulterou e aquele irmão fez aquilo outro, mas Deus não foi infiel com eles todos, porque Deus não podia negar a si mesmo. Um dos atributos dele, Ele é fiel, Ele é soberano. Ele é eterno, Ele é infinito. E é isso que eu quero colocar para vocês. A história, nós aprendemos essa posição. Não preterista,
preterismo, não futurismo, uma visão futurística, uma visão preterista, mas uma visão dinâmica, progressista. A história, ela está acontecendo, mas o Senhor Jesus, ele é o Senhor. No capítulo 5, nós vamos ver quando de repente João chora muito, porque ele viu que ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem desatar os seus 7 selos. E ele começa a chorar, porque ele não viu desde a época lá de Faraó, da Mesopotâmia antiga, da época dos gregos, na época dos assírios. Ele nunca viu alguém que pudesse guinar a história para que a história chegasse ao seu ápice, ao fechamento. Até que de repente um ancião grita e fala: não chore, João, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Livro de Apocalipse é isso, gente. É um livro que traz consolo, esperança, e trouxe para aquele povo, apesar que muitos foram mortos, martirizados, e ainda tem sido. É um livro que mostra a vitória de Cristo, o Filho de Deus, que sofreu por nós, morreu, mas ao 3º dia ele ressuscita, o primeiro dia da semana, o dia de domingo, e foi esse dia que João aqui, ele tem essa experiência, quando ele achou no dia do Senhor. Entende? A história vai acontecendo de uma maneira dinâmica, progressista. Ela vai acontecendo e Deus não perdeu, Jesus não perdeu as rédeas. Já quero aproveitar isso aqui para trazer um consolo para a tua vida, meu irmão. Deus não perdeu o controle do Brasil, do mundo. Esse Covid-19 aí, esse vírus, está pensando? Muitos morreram, adoeceram, sararam. Eu e você ainda estamos aqui pela misericórdia dele, porque aprove ele deixar eu e você vivos. E é bom que aprendamos e entendamos o que ele tem para mim e para você. Estou te deixando vivo. Cumpra o teu papel. Cumpra um plano que eu deixei para ti. Eu te vocacionei. Eu te chamei como dentista, como médico, como militar. Eu te chamei como empreendedor. Eu te chamei como um zelador. Eu te chamei como um gari. Ou melhor, você está aí como um gari. Cada um tem a vocação e eu te chamei para que em cada lugar que você está, em cada profissão, na tua vocação, onde você está, faça diferença. Testemunho do meu nome. E é isso que João vai falar aqui. Nós vamos ver depois, quando nós chegarmos aqui, começarmos do capítulo 1, quando ele fala assim, olha, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que ouviu. E aqui quando fala testificou, ou o testemunho, é a ideia de martírio. Muitos foram mortos por amor a Jesus. Bem, eu estou falando, nós estamos dando uma visão geral do Apocalipse, para que entendamos. Nós vamos ver depois que William Hendricks, ele fala das 7 sessões que são dividido o livro de Apocalipse. As 7 sessões, nós vamos falar sobre ela. Mas existe também 4 correntes ou 4 posições teológicas quanto ao milênio. Abra para você ver Apocalipse aí, o capítulo 20, quando fala no capítulo 20 sobre o milênio, que tem hoje sido, esta palavra aí, no capítulo 20, o versículo aí, 2, tem sido polêmico demais entre comunidades, teólogos, pastores. 22 fala assim, capítulo 20, versículo 2, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E aí então tem esta corrente, são 4 posições teológicas quanto ao milênio. Primeira posição chamada
pós-milenismo. Qual era a visão pós-milenista? Eu só vou dar um resumo rápido aqui, aí se você quiser estudar depois, se aprofunda, podemos fazer um vídeo especialmente sobre cada uma delas. O pós-milenismo entendia, até baseado em Abacuque 2,14, quando fala que assim como as águas cobrem o mar, assim também a palavra de Deus, o Evangelho, ia chegar em todos os lugares e o mundo todo ia ter um momento de paz. Porque como as águas cobrem o mar, ia chegar um momento em que o mundo todo poderia ser convertido e o mundo, a história estava caminhando para isso. Pós-milenismo. Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial ruiu, implodiu esta posição, apesar de que muitos defendiam esta posição pós-milenismo. Aí veio o pré-milenismo dispensacionalista, que está por aí, e eu até fui pré-milenista dispensacionalista. O que o dispensacionalismo crê? Ele crê dois arrebatamentos, baseado até em Tessalonicenses, quando diz que quando ao ressoar da trombeta, quando a última trombeta tocar, diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E na visão deles haverá então uma ressurreição, aí vai haver a tribulação, e enquanto isso o Senhor está reinando com os crentes. Depois vai haver uma segunda ressurreição. E para eles não há diferença entre Israel, ou melhor, há uma diferença entre Israel e a igreja hoje. Para eles existem duas igrejas. A igreja ou carral do Velho Testamento e a igreja então que começou em Cristo no Novo Testamento. E é uma defesa deles que Deus tem ainda um trato com Israel. Deus ainda tem uma aliança com Israel. E é por isso que você vê no Brasil a quantidade de pastores, de líderes que estão transformando as suas igrejas em igrejas judaizantes. Usam shofar, usam aquelas roupas, a bandeira de Israel, aquelas danças, aquelas festividades, tudo lá de Israel. E aí começa a judaizar a igreja. E aí eles acreditam que a igreja é uma e Israel é outra igreja. Há uma diferença entre os dois. E nós, como presbiterianos e os reformados, entendem que, na verdade, a aliança de Deus desde Abraão é uma aliança que até hoje perdura. Deus não tem 2, 3, 4 alianças. Tudo que Deus tinha para fazer com Israel, já fez, já cumpriu. Deus não tem compromisso nenhum com Israel, e se os judeus não converterem, irão para o inferno. Entende? E eles defendem que não. E na verdade, não existe, só existe uma aliança, começou em Abraão. Quando fala Jesus, este é o cálice da nova aliança, é uma força de linguagem, mas, e também era um contexto que ele estava ministrando ali, havia ainda todo um contexto de judeus, mas a aliança é uma só. A aliança começou em Abraão, nós somos aliancistas e entendemos que a aliança é uma só. A igreja agora é o Israel. A igreja é uma só. Nós somos agora o Israel. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: vós, porém, sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade o quê? Exclusiva de Deus. Judeu, libanês, americano, africano, brasileiro, salinense, Capitão Enéas, todos nós, judeus convertidos, Moisés na época que já está com o Senhor, Abraão, Isaac e Jacó, todos nós fazemos parte de uma só igreja. Não existe duas igrejas, é uma igreja só. Então esta é a visão pré-milenista dispensacionalista.
crê em 2 arrebatamentos. Também crê que haverá o arrebatamento, depois haverá a ressurreição e juízo final depois. Aí vem o pré-milenista histórico. O pré-milenista histórico acredita que haverá então 1000 anos, onde Jesus vai reinar em algum lugar, enquanto isso está acontecendo, e os crentes não vão passar pela tribulação, pela grande tribulação. Pré-milenista, ele crê também que ele divide, pré-milenista histórico, ele divide, na verdade, esta ideia de arrebatamento, na segunda vinda de Cristo, e também a ressurreição e juízo final. Lembrando que nós cremos só em uma mais vinda, na segunda vinda, onde haverá. Então o milenista crê que nós já estamos reinando com Cristo. Nós já estamos reinando com Cristo. Tem uma declaração que a gente aprende nesta doutrina da escatologia, que é estudo das últimas coisas. A gente aprende uma declaração chamada já, ainda não. Escreva aí, já, ainda não. O que significa já, ainda não? Nós já fomos salvos, mas ainda não. Por quê? Podemos perder a salvação? Não, porque ainda não houve o arrebatamento da igreja e nós não ainda nos tornamos perfeitos como Cristo é. Já ainda não. Nós já recebemos e já estamos reinando com Cristo, já, mas ainda estamos no mundo em juízo e nós ainda temos de limitar aqui a um tempo, a um espaço, as questões sociais, as autoridades, as organizações, a este sistema pecaminoso que estamos inseridos e miscuídos dele. Então a visão amilenista crê que quando vier Jesus Cristo voltará para arrebatar a igreja. Nós acreditamos que haverá a tribulação e nós iremos passar pela tribulação, mas no meio do sofrimento da tribulação, Jesus Cristo vem com os seus anjos, com grande glória e poder, arrebatará a igreja, transformará todos nós em corpos incorruptíveis e nós seremos os mortos em Cristo, serão ressuscitados primeiro e depois os para a condenação eterna, subiremos e haverá então o juízo final e ponto final. Interessante que apesar desta divergência, dessas 4 versões ou 4 explicações sobre essa ideia de milênio, todos concordam nos pilares que existem, que todos nós cremos como igreja reformada. Primeiro, que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Não importa se ele vem, se ele vem e vai governar, reinar durante 1000 anos, levando o povo para um lugar, e enquanto isso acontece a tribulação, não importa a visão pós-milenista, não importa pré-milenista, dispensacionalista ou histórico, todos creem, em primeiro lugar, que haverá então a vinda, o arrebatamento da igreja. Segundo pilar é que haverá a ressurreição dos mortos. Terceiro lugar, haverá o juízo final. E em quarto e último lugar, haverá então, nesse juízo, a definição, céu e inferno. Todos essas 4 teorias, destes que creem pós-milenismo, pré-milenismo, histórico, dispensacionalista, amilenista, todos creem nessas 4 plataformas, nesses 4 pilares. Primeiro, Jesus voltará, todos declaram isso, vai haver o arrebatamento da igreja. Segundo, haverá a ressurreição de mortos. Terceiro, haverá o juízo final. E quarto, haverá então a realidade céu e inferno. Agora uma coisa interessante, era para eu ter falado antes, que já existia livros apocalípticos. Inclusive, você sabe que durante 400 anos, depois do último profeta do Velho Testamento, Malaquias, ficou aí um hiato, ficou um tempo aí de 400 anos, onde Deus não falava, onde Deus silenciou. E aí alguns dizendo, Deus silenciou, Deus não quer falar.
acabaram saindo esses livros chamados pseudos epígrafes, chamados os apócrifos, falsos escritos que não foram inspirados pelo Espírito Santo. Tem o livro de Enoque, o Apocalipse de Enoque. Tem o Apocalipse de Pedro, de Adão. O Apocalipse de Baruque. Então são vários apócrifos que surgiram. Já existia essa literatura chamada apocalípticas, que existiam antigamente. E inclusive também na Bíblia, por exemplo, Zacarias tem, Daniel, Ezequiel, tem também o livro de Isaías. Nós vimos o livro de Daniel, que ali fala assim, Daniel sofrendo lá com os quatro lá, Sadraque, Mesaque e Abdinego, mas tem também lá dissertação apocalíptica. Então é bom entendermos isso, que essa literatura chamada Apocalipse, revelação, tirar o véu, já existia livros e livros apócrifos, falsos escritos, dizendo, eu falei para vocês que até Adão tinha também o livro apocalíptico. Lembra de Enoque, que andou com Deus, Deus o tomou para si. Então as pessoas faziam um livro e colocavam o nome de alguém famoso, alguém com notoriedade, até para confundir. Então, já que Deus não falou, Deus não revelou, então nós precisamos de entregar algo para mostrar o que vai acontecer. Então é preciso entendermos, eu queria rever isso aqui, para que os irmãos entendam que esta literatura, e principalmente o Apocalipse, fala das coisas que aconteceram, aqui estavam acontecendo, estão acontecendo e vão acontecer. Bem, eu creio que por hoje nós pegamos aqui uma visão só como introdução. Eu irei ter mais um momento, próxima aula nossa, onde eu quero falar também como introdução, uma visão panorâmica do livro de Apocalipse. E depois desses 2 dias, depois desses dois momentos que eu irei compartilhar com vocês sobre essa visão panorâmica, aí nós iremos começar o capítulo 1, 2 e assim por diante. Lembrando que o que nós iremos tratar aqui, que tem sido dúvida para muitos, que tem sido dúvida, nós iremos tratar o que significa o número 144 mil, aqueles que foram então selados. Será que é só 144 mil? Nós vemos no mundo hoje que tem mais de 7 bilhões de habitantes. E os bilhões que já morreram. O que significa os 144 mil? O que significa o número 666-666? Sempre a gente vê aí os crentes alvoroçados com teoria de conspiração. E tomara que ao você estudar esse Apocalipse, meu irmão, aqui, você tire da tua cabeça e saia, fuja desses pastores e líderes com manias de perseguição, com teologias e teorias da conspiração. Será que o número 666 é um chip que vai ser colocado aí? Na testa, aqui no dedo, não sei aonde que vai ser? O que significa o número 666-666? Quem é o falso profeta? Quem é a besta? O que significa aqueles que foram marcados, que receberam a marca da besta? E os selados? Quem são os selados? Então nós iremos estudar, e eu estou apenas dando aqui uma deixa, o que vai acontecer na nossa caminhada aqui. Iremos estudar sobre as cartas enviadas às igrejas, né? A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Filadélfia, a igreja de Tiratira, a igreja de Sardes, a igreja de Pérgamo, a igreja de Laodiceia, as 7 igrejas da Ásia Menor. E aí nós iremos, em cada momento aqui, de uma maneira, com todo temor e tremor, nós iremos ser abençoados. Terminando, não esqueça que nós cremos nesta revelação aqui do Apocalipse e nós interpretamos aqui a história acontecendo dentro de uma maneira progressiva. Entende?
Agora, o livro de Apocalipse, nós temos de ter cuidado, claro, porque nós iremos estudar o livro de Apocalipse e nós não podemos ver o livro de Apocalipse, capítulo 1, acontece isso. Não. O Dr. William Hendricks, ele dividiu em sessões que estão entrelaçadas às sessões para que nós entendamos a mensagem do livro. Não tenha medo, não assuste, depois você vai ver, gente, brincadeira, o Apocalipse é isso, e você vai entender que o livro de Apocalipse, ele nos dá segurança. A mensagem do Apocalipse nos dá segurança, nos dá firmeza, nos dá a compreensão de que eu preciso fazer mais. Não para ganhar salvação, mas eu preciso fazer mais porque a história vai ter um fim. Eu terei um fim. E eu preciso então, que fui plantado aqui, e Deus me deu um papel, Deus me deu uma função, e eu preciso executá-la com toda excelência para a glória do Senhor. Amém? Revelação, Apocalipse, significa tirar o véu. Até mais!